Pai Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus. Quero trazer aqui mais uma vez uma palavra de Deus para o coração da igreja. Louvado seja Deus. Mateus 14, versículo 27, diz assim a palavra de Deus. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, nessa palavra, Ele pede para a igreja não temer. Louvado seja Deus. A verdade é, meus irmãos, que nesse mundo existem muitas coisas que nos atemorizam, nos faz medo, nos faz temer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é Cristo quem diz na sua palavra para a igreja não temer. Jesus pede, meus irmãos, que ao invés de temer, nós venhamos olhar para Ele. Louvado seja Deus. A igreja que faz profissão de fé, de servir a Deus, meus irmãos, deve se colocar numa postura diferente da postura do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, meus irmãos, aqui está encorajando a não temer, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, não precisa temer. Louvado seja Deus. Não tema. Deus está com a igreja dele aqui na terra. Eu não sei o que você está passando. Talvez você não esteja passando por uma luta física, mas talvez espiritual. E aqui está o Senhor dizendo: não tema, porque Ele é contigo para te livrar. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em João capítulo 14, o Senhor diz para a sua igreja: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo, nós encontramos Ele pedindo que a igreja venha ter fé nele. Louvado seja Deus. A fé, meus irmãos, é necessária. Nós temos fé no Senhor. Porque Jesus diz, irmãos, se nós tiver fé, nada vos será impossível. Para mim nem para você. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor, nesses últimos dias, meus irmãos, precisa buscar, pedir ao Deus que acrescente, aumente a fé em seus corações. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fala, meu irmão, de uma fé que realiza coisas para Deus. É uma fé, meus irmãos, que a pessoa faz algo para Deus. Não é aquela fé que você fica somente participando de cultos, lendo a sua palavra diária, fazendo as suas orações, as suas contribuições. Não, mas é uma fé que você faz algo para Deus. Esta fé só vai começar a ser desenvolvida na tua vida, louvado seja o Senhor, quando você se dispor a fazer algo para Deus. Enquanto você não se dispor a fazer algo para o reino de Deus, a tua fé, meu irmão, continuará sendo pequena. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, e essa fé, meus irmãos, ela vai fazer com que você realize grandes coisas para Deus. Se você crê nisso, meus irmãos, grandes coisas. Se você for na palavra de Deus, você vai ver Pedro, em uma pregação, ganhou 3.000 almas para Jesus. Se você for ver o apóstolo Paulo, irmão, um homem carne e osso, semelhante a nós, ganhou uma cidade chamada Coríntios, outra cidade chamada Efésios. E aí, meus irmãos, a obra que esse homem fez foi grandíssima. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, essa fé, irmãos, que nós devemos pedir a Deus, ela vai gerar em nós frutos. Louvado seja Deus. E essa fé, meus irmãos, também ela é uma obra de Deus no coração daquele que crê, daquele que acredita. Ou seja, você não nasce com essa fé.
né? Você não nasceu com esta fé, mas Deus é poderoso para gerar ela na tua vida, gerar ela no teu coração, assim como Ele tem gerado no meu, meus irmãos. Louvado seja Deus. Essa fé é aquela que crê, que acredita que existe um céu, que existe um inferno, que existe uma condenação. É uma fé que nos impulsiona a fazer o bem, a abençoar. Louvado seja Deus, no lugar de amaldiçoar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, é a certeza que Deus responde às nossas orações. Amém? Se você tem que ter esta certeza que Deus vai responder às tuas orações. Talvez, meus irmãos, não seja no teu tempo, não seja na hora que você está querendo, desejando muito, mas creia, vai responder. Louvado seja Deus. Essa fé também, meus irmãos, ela torna você um crente persistente, né? Um crente persistente, uma crente persistente na terra. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós temos que ver que lá em 2 Crônicas, capítulo 20, nós vimos que, encerrando aqui a reflexão, avisaram a Josafá, irmãos, que vinha contra ele uma grande multidão, né? E o que aconteceu com Josafá? Josafá temeu diante dessa situação, começou a fazer o que, irmãos? A buscar a Deus em jejum, né? Por que, meus irmãos? Jejum é um privamento dos alimentos, né? Das substâncias que nos sustenta, que nos fortalece. Quando nós fazemos isso, nós passamos o nosso espírito, ele passa a ter uma maior sensibilidade com as coisas espirituais do céu. E ele reúne também outras pessoas para orar, louvado seja Deus. Outra coisa que é importante, meus irmãos, nos reunir para orar. Não somente na congregação, mas também no nosso lar, na nossa família. Podemos fazer orações com nossos familiares também. Louvado seja Deus. Outra coisa que o Josafá também fez, meus irmãos, foi ele confessou diante de Deus que ele não tinha poder para vencer o inimigo, que ele não era capaz de vencer o inimigo. Mas Deus é poderoso, meus irmãos, porque se você colocar a sua fé nele e na sua palavra, com certeza você vai ver resultados. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, louvado seja Deus, ele creu em Deus, meus irmãos, porque Deus ele pode nos salvar das piores situações desta vida. Deus pode te salvar, meu irmão, te livrar. Eu não sei que situação você passa hoje, mas creia que Ele pode te livrar. Louvado seja Deus. E diante dos jejuns e das orações de Josafá, meus irmãos, quero encerrar aqui dizendo: a resposta de Deus veio. E Deus disse assim para ele: a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha aí, meus irmãos, que momento que Deus vai assumir a posição na tua vida. O momento que Deus vai tomar, aleluia, as tuas dores, vai tomar a tua causa em suas mãos. O momento que Ele vai ser o teu advogado, vai ser o teu legislador. Ele vai julgar os teus adversários, os teus acusadores, aqueles que estão se levantando contra a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que você tem que fazer, meu irmão, hoje? O que você tem que fazer, minha irmã, hoje? A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Talvez o seu inimigo não seja como os inimigos de Josafá, mas nós temos inimigos aqui na terra que procuram de todas as maneiras nos afastar de Deus, nos afastar da nossa fé, fazer nós desistir, fazer nós parar, fazer com que nós não desejemos mais servir a Deus. Mas quer dizer para que neste dia que maior é aquele que está na vida do povo de Deus do que aquele que está no mundo. Aquele que está no mundo, ele está também submisso à vontade do Senhor. Ele não pode fazer nada contigo se o Senhor não permitir. Então, importa essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e participar, irmãos. Compartilha esta palavra. Tem pessoas que estão precisando ouvir. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.